Vamos falar de saúde? Há sempre uma reação do corpo quando a gente faz atividade física, né? Algum exercício. Já parou para prestar atenção? Há quem sinta, por exemplo, tontura, aí algumas partes do corpo também ficam vermelhas, né? Principalmente as pernas, dores também podem aparecer. Quais são esses sinais e o que eles querem dizer? Eu estou recebendo o angiologista Sérgio Luiz de Mello com a gente e você participa também pelo nosso WhatsApp 99897.000. Se você já percebeu que o seu corpo dá alguns sinais que você pensa, será que isso é normal ou não? Então participe com a gente. Sérgio, bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Imagina, obrigada a você por ter vindo, começando a semana aí, ano, né? quase, né? Começando o ano quase. E é normal os sinais, o corpo realmente trazer esses sinais durante a atividade física, Sérgio? A atividade física ela demanda modificações corporais que são naturais em cada um, de acordo com a sua própria condição cardiovascular, cardiorrespiratória. A grande arte de você diferenciar o que é algum sinal mais preocupante é que é a grande questão. Alguns sintomas transitórios de mal-estar podem acontecer, tonturas decorrentes de algum nível de hipoglicemia, que podem ser prevenidas através de uma alimentação adequada, num tempo adequado. E isso deve ser tratado de uma maneira que eu acredito que o bom senso do atleta, do esportista é o que é o mais importante. Aquilo que você começa a perceber que excede um pouco a sua capacidade física naquele momento é saber escutar o organismo, saber escutar o seu corpo. Quando você começa a sentir que aquilo está excedendo um pouco mais do que o que você consideraria o habitual, é hora de você pedir alguma ajuda, tirar dúvida com o seu treinador, se você tiver, com o seu personal. Quando você estiver em grupo, dentro de um sistema de 10 alunos, fica um pouco mais difícil o orientador cuidar de você especificamente, então os cuidados têm que ser redobrados. Né? E no caso, por exemplo, vieram aí as festas de fim de ano, muita gente deixou a atividade física do lado, aí recomeça esta semana e já recomeça, digamos assim, com todo o fôlego. É preciso ir devagar justamente para essa atenção ao corpo que está desacostumado. Principalmente para quem está muito no começo, é mais comum haver essa sensação de desconforto. Quando o atleta está colocado sob condições de alta performance, também é um outro extremo que também pode gerar, mas esse tipo de desconforto no atleta de alta performance já é esperado. Ele vai realmente subir muito a sua capacidade para justamente o treino se adequar às metas que ele deve atingir. Mas nessa fase realmente é comum mesmo a gente, quando você fazia a promessa de emagrecer, de ter o controle de peso, uma vida saudável, melhorar os riscos cardiovasculares. E é uma hora de você tomar um certo cuidado. Eu falo sempre que ir numa reta menos íngreme é mais importante. Eu acho que o treinador vai te exigir, ele não está errado, é para isso que ele está, a gente fala terceirizar a força de vontade, né? Ele está lá para isso, para colocar você para frente, mas quando você sentir que você está precisando puxar muito o ar, por exemplo, uma certa tontura, às vezes até é um pouco aceitável, mas tente ir devagar, porque você pode chegar a algum limite da náusea, do vômito, né? E você às vezes pode se desanimar a continuidade da sua prática física, que é tão importante. Na sua área específica, né, por exemplo, a angiologia, né? Sim. A gente sente algumas coisas nas pernas, quer dizer, atividade física em excesso, algum probleminha, as nossas pernas podem dar sinais, por exemplo, veias saltadas, dores, isso pode indicar alguma coisa, É muito Sérgio? Interessante, né, a noção que muitas pessoas não têm de que o dinamismo da circulação, do corpo como um todo, o tecidual é muito grande. A todo instante nós estamos produzindo substâncias, eliminando substâncias, hormônios são produzidos. Durante uma atividade física há uma vasodilatação, que a gente chama de vasodilatação periférica. Aquilo ali vai promover um aumento do fluxo sanguíneo arterial e também do retorno venoso. Às vezes podem ficar mais salientes sem ter nenhum significado de patologia. Né? E algumas pessoas também queixam de algumas reações que podem ser incômodas, como algum prurido, alguma vermelhidão na região das pernas, o que a gente chama de urticária colinérgica, né? É um tipo de reação que simula uma reação alérgica, não tem a presença do alérgeno, mas é eliminada uma substância que provoca
o edema, o eritema, que é a vermelhidão da pele, e uma coceira muito incômoda, varia muito de grau para grau, pode se transformar num incômodo, e as pessoas perguntam muito no consultório, como é que lida com isso, né? É parar com a atividade física e se isso continuar, não naquele momento, né? E se isso continuar incomodando, procurar ajuda médica. Para poder saber o que está acontecendo, né? Exatamente, e tratar, né? E tratar. Deixa eu trazer aqui o Dan de Iturama. Um beijo, viu, Dan? É o Daniel. Quando praticava exercícios, a corrida no caso, a minha perna ficava muito vermelha e coçava. Mas há muito tempo não tenho mais esses sintomas. Resolve sozinho? A pergunta do Dan de Iturama. É muito variável de pessoas para pessoas. Tem pessoas que têm um estágio muito grave, isso aí é bem raro, que pode desencadear o que a gente chama de angioedema, e reações que simulam uma anafilaxia. Mas isso é muito pouco descrito, nunca tive isso em nenhum paciente que foi ao meu consultório. Mas assim, a gente sabe que isso pode acontecer. A histamina, ela atravessa a membrana, vai para a pele e começa a provocar, ou até mucosas, né, e começa a provocar essa reação inflamatória, que simula muito, como eu disse, a reação alérgica. Alérgica, né? Mas é variado muito de pessoa para pessoa. Se melhorou, é ótimo, né? Que não tenha mais vindo. A tendência é justamente essa. Conforme você for fazendo atividade física, continuando, ela vai abrandando e até desaparecer. Vou fazer o seguinte, vou fazer uma pausa com o Dr. Sérgio Luiz de Mello, que é angiologista, e falando para a gente sobre essa questão dos sinais que o corpo dá durante a atividade física e que nós precisamos estar atentos. Se você participa pelo 99897.000. Daqui a pouquinho a gente volta, viu, Dr. Sérgio? E a gente volta a falar sobre o corpo, né? Os sinais que o corpo nos dá durante a atividade física. Veias saltadas, tontura e até dor nas pernas. Eu estou recebendo o angiologista Sérgio Luiz de Mello. Sérgio, quem tem problema de circulação, né? Isso pode ficar ainda mais evidente? A gente tem que diferenciar. O problema de circulação, ele pode atingir uma gama bastante variada, dependendo do sítio da doença, né? Pode ser do coração, pode ser cerebral, pode ser das artérias carótidas, pode ser das artérias das pernas, pode ser venoso. O fato da circulação ter uma ajuda muito grande com a atividade física já é um fator mais protetor em relação a proibições da atividade física em relação à doença vascular. Geralmente, eu parto da premissa, a gente sempre orienta o especialista de que a atividade física ela é mandatória. A gente tem que identificar aquele indivíduo que tem um limite, né? Ele está no limítrofe de desencadear alguma doença que possa colocar ele em risco. Principalmente pessoas a partir dos 40 anos, deve ter sistematicamente uma avaliação cardiovascular bem feita para se ver livre de algum risco desavisado. Isso não é tão incomum a gente verificar isso, né? Pessoas que às vezes durante uma atividade física se consideram um atleta e às vezes tem um mal súbito que venha até com condições trágicas. Então, é seguir a cartilha do que sempre a gente fala, né? Ir no médico, todos nós sabemos disso, mas às vezes a gente negligencia. Exatamente. Então, tem que fazer isso sim. Em relação à doença das veias, nas pernas, que são as varizes, normalmente, a não ser que o paciente esteja num estágio muito avançado, que normalmente é mais raro, né? Ele precisa fazer atividade física para fortalecimento das pernas. Então, de regra, a gente não deve proibir o paciente, ele deve fazer. Diferente das doenças osteomusculares, se você tiver algum esforço, você pode fazer alguma lesão ligamentar, alguma lesão articular. Geralmente, atividade física e circulação é empurrar para você fazer atividade física, né? Deixa eu trazer aqui a Valéria. Mônica, tive há poucos dias na parte interna da perna, na altura do joelho, por 2 dias, não sei se era veia ou músculo. E ela não fala que, não sei se é dor que ela sentiu. Ela faz musculação 3 vezes por semana. Pode ser o resultado da musculação? Ela não fala se foi dor, se foi ardência. Precisa ver a intensidade, quando que surgiu, a duração dessa dor, a localização dessa dor. Normalmente, a circulação não compromete a dor, ela não tem um histórico de dor súbita relacionada a problema circulatório, a não ser que seja um problema gravíssimo, não relacionado normalmente à atividade física. É muito difícil, né, somente com esses dados, eu acertar, né? Mas deve ser alguma coisa mais de ordem muscular mesmo. Inclusive, ela melhorou uma certa rapidez, né? Deixa eu trazer mais uma amiga nossa que está aqui, Mônica.
Quando eu faço exercícios físicos, nem começo direito, meu rosto fica muito vermelho. A gente até falou de vermelhidão. Isso é normal? A gente pode considerar uma reação da vasodilatação e aumento da temperatura, né, que isso é esperado no organismo, e observar a durabilidade disso e o quanto isso está incomodando. Aquela reação que eu falei da urticária colinérgica, que acontece mais frequentemente em região de pescoço e tórax, mas pode dar em membros inferiores também, pode estar presente. Ela precisa avaliar, e geralmente isso acontece junto com a sensação de prurido, de coceira. Se ela não tem a coceira, pode ser só uma reação fisiológica normal. Se não estiver incomodando muito, ela não precisa se preocupar. Lembra da nossa amiga que falou que faz 3 vezes musculação? Ela falou que não foi dor, foi incômodo. Pode ter sido algum mau jeito, né? É muito difícil dizer, Mônica. Principalmente a atividade anaeróbica, que faz um esforço muito grande, existem lesões das células musculares. Inclusive, o desempenho depende dessas microlesões, né, das células musculares. Então, o que a gente pode supor que sim, mas não com absoluta certeza, né? A Leila do bairro Tibério. Mônica, é normal quando caminhar ficar inchada? Ela fica muito inchada, ela já percebeu isso? A gente não pode considerar isso como normal, né? não. Aí tem que se fazer uma investigação melhor da circulação venosa dela, circulação sistêmico também, né? Uma avaliação mais apurada aí, fica difícil de dizer assim. A gente falou de tontura, né? Que você falou que presta atenção, essa vermelhidão, a coceira e no caso, por exemplo, de dor de cabeça constante durante a atividade física. Esse é o tema mais difícil, né? A dor de cabeça já é difícil de abordar, mesmo sem a correlação da atividade física. Existem especialistas, né, da medicina do esporte, os fisioterapeutas, o educador físico, que está mais acostumado a lidar com isso do que a gente, nós médicos, que tratamos geralmente do processo fisiopatológico, da doença, né? Essas sensações que sobrevêm durante uma atividade física numa pessoa rígida, saudável, ela tem que ser investigada com muita cautela. São inúmeras causas de dor de cabeça, pessoas que têm dor na região do pescoço e a região da base do trapézio podem desencadear uma dor durante as movimentações. Mas a gente pode ter um espectro muito grande de causas relacionadas. Vamos supor que seria um mais trágico, né? A ruptura de um aneurisma cerebral, né? E claro que isso vai evoluir de uma tal forma, com diminuição da consciência, sensação de náusea, vômito, que vai gerar a busca imediata, né, urgente do tratamento. Mas as dores de cabeça relacionadas ao paciente que tem hipertensão arterial sistêmica, se o paciente, né, está em sintoma de dor, ele pode intensificar isso. Pacientes com enxaquecas pode também aumentar bastante a dor e pode durar, às vezes, horas, 24 horas, 72 horas. Então, é muito amplo essa abordagem do paciente com cefaleia, com dor de cabeça no exercício físico. A Érica Mendes percebeu que os tornozelos incham quando ela começa a caminhar. É a mesma pergunta. É a mesma pergunta da anterior, outra né? nossa amiga lá. Então ela precisa ficar atenta, não é? Tem que fazer uma investigação no consultório de um angiologista cirurgião vascular, fazer uma avaliação com o Doppler, duplex, avaliar como que está essa função circulatória dela. No caso de uma outra amiga nossa aqui, a Letícia, ela falou que o marido dela, a gente falou de vermelhidão, né, de coceira, ela falou que ele tem cãibras. A corrida pode prevenir as cãibras? Qual a ligação das cãibras com a atividade física, no caso dos sinais que o corpo dá, né? Na fase inicial, as cãibras são mais frequentes, né? Você coloca o estresse muscular sob condições altas numa pessoa que ainda não tem condições acumuladas de suportar essas modificações, essa demanda que imprimida na pessoa. O que acontece na cãibra é um acúmulo de ácido lático que é gerada por uma respiração celular, né? A célula respira, ela tem que receber o oxigênio. Quando ela começa a falhar nesse recebimento, nesse equilíbrio do recebimento do oxigênio, ela começa a entrar numa outro tipo de respiração, que é a anaeróbica, que produz o ácido lático, que causa uma contratura muscular. Isso é muito comum até em atletas que estão fatigados, segundo tempo passou por prorrogação e ele cai lá sentado, deitado lá com uma dor esfuziante. Mas isso é frequente nas pessoas que estão em preparo para atingir um nível e vai tendendo a melhorar com o decorrer do tempo.
atividade física é tratamento, né? É tratamento. É tratamento. Não tem escapatória para quem gosta e quem não gosta. É. Eu tenho pacientes que riem, né, quando falam sobre alergia do esporte, né? Alergia da atividade física, que é essa urticária que eu comentei, como se fosse uma alergia não somente orgânica, né? Pacientes engraçados. A gente tem que prestar atenção mesmo nos sinais e saber de uma vez por todas que a atividade física é tratamento e melhore muito a nossa circulação, não é, Sérgio? Obrigada, viu? Eu que agradeço. Sempre bom te receber aqui. Obrigado. Sérgio Luiz de Mello, angiologista, com a gente aqui no Manhã Total. Espero vê-lo em breve, tá? Obrigada. Obrigado.